Meu nome é Flávia Orlando, sou roteirista de cinema e TV e eu vim hoje aqui falar sobre A Jornada da Heroína, da Maureen Murdock. A Jornada da Heroína é um livro que infelizmente não está traduzido ainda para o português, mas vocês podem comprar pela internet, é um livro muito interessante. Ele não é voltado exclusivamente para o audiovisual, ele é voltado para psique de forma geral, né? É um livro realmente escrito por uma terapeuta. Ela trabalhou durante muitos anos com mulheres que eram bem-sucedidas, mulheres que alcançaram dentro de uma sociedade patriarcal e ocidental o que a gente chama de sucesso. Entretanto, essas mulheres logo depois experimentaram uma aridez muito grande, um vazio muito grande, uma solidão de alma muito grande, sem saber exatamente o porquê. E, inspirada por essas mulheres, a Maureen escreveu e idealizou A Jornada da Heroína. São 10 passos voltados não exclusivamente para o gênero feminino, mas também para minorias, para todos os seres humanos que de alguma forma são oprimidos por uma sociedade ocidental e patriarcal. Bom, a Maureen Murdock, além de escritora, ela foi terapeuta dos 30 aos 50 anos e ela atendeu muitas mulheres bem-sucedidas, executivas, mulheres que alcançaram o que a gente chama de sucesso dentro de uma sociedade patriarcal, ocupando altos cargos em grandes empresas. E aí o que elas relatavam durante as sessões de terapia é que após esse enorme sucesso havia uma aridez, um vazio, uma solidão muito grande. E elas ficavam se questionando, será que isso valeu a pena, Será que valeu a pena eu negligenciar a minha criatividade, a minha espiritualidade, muitas vezes os meus filhos, a nutrição, que é um dos papéis fundamentais da mulher, da deusa, do feminino. Será que valeu a pena todos esses sacrifícios que eu fiz para chegar até aqui? E a resposta era sempre não, não valeu a pena. Então, todos esses estudos, todas essas pacientes da Maureen serviram como protagonistas para a escrita da Jornada da Heroína. Para guiar os nossos passos ao longo da Jornada da Heroína, a gente vai usar como exemplo a minissérie em 4 episódios da Netflix, Nada Ortodoxa, que é baseada no livro da Deborah Feldman, Unorthodox. Bom, a primeira etapa da Jornada da Heroína é a separação do feminino, Existe uma rejeição da figura da mãe e a idealização da figura paterna, A mãe, ela é vista como algo negativo, como algo que não funcionou, como algo que não deu certo. É importante a gente entender que as etapas da Jornada da Heroína, elas não são restritivas e elas não são fixas, tá certo? Quando a gente fala da separação da mãe, a gente pode estar falando tanto de uma mãe bondosa e super idealizada, onde a filha se sente diminuída, como de uma mãe altamente castradora, que compete com a filha, tá? Então a gente está falando de tipos diferentes de mães. E o importante é como essa filha vai reagir a essa mãe. Ela vai sempre rejeitar essa mãe e, portanto, haverá a separação do feminino. Então, para ilustrar o primeiro passo da Jornada da Heroína, que é a separação do feminino, eu vou citar como exemplo a separação entre a Esther, vou chamá-la de Esti, que é o apelido da Esther na série. A Esti, ela foi separada da mãe aos 3 anos de idade, E ao longo da vida dela, contaram para ela que a mãe a abandonou,
que a mãe a rejeitou para viver a vida dela em outro país, né? A mãe foi embora para a Alemanha viver a sua própria vida. E depois a gente vai saber que a história não é bem essa, mas essa foi a história que a Este carregou para a vida inteira, né? Conviveu com o abandono da mãe, né? Então, o que aconteceu? Ela se moldou completamente àquela comunidade totalmente patriarcal, que é a comunidade onde ela nasceu. Ela foi criada pelos tios, pelos avós, né? O pai é um alcoólatra. Ninguém parece se incomodar muito com o fato do pai ser um alcoólatra, né? Eles falam muito mal da mãe da Este o tempo todo. O importante é desvalorizar a figura feminina, a figura da mãe, né? Então, a gente vê em vários momentos a Este, eles relembrando a Este o quanto a mãe é ruim, o quanto a mãe é nociva, o quanto a mãe foi prejudicial para a vida da Este. E ela cresce achando isso, que a figura feminina é uma figura nociva. A segunda etapa da jornada da heroína é a identificação com o masculino, né? Uma jovem, uma criança que cresce achando que a figura feminina é uma figura nociva, manipuladora, completamente desvalorizada. Ela se apega a uma figura idealizada masculina, né? A gente pode ver em algumas cenas do Nada Ortodoxa que a Este foi obrigada a se casar com o Ian, que é um rapaz, né? Eles mal se conheciam. Ele não era um rapaz ruim, ele era um garoto, né? Tanto quanto ela, uma pessoa absolutamente despreparada para a vida. E eles têm um primeiro encontro e logo depois eles se casam, né? Então o que acontece? A Este, quando ela vai conhecer o Ian, a tia dela fala para ela: olha, vocês vão se conhecer, mas deixa que ele fala primeiro. Então até na própria fala, né, até na própria vontade de se comunicar, a mulher é desvalorizada, ela vem atrás do homem, né? Existe no primeiro contato entre os dois, né, entre o futuro casal, ela tenta uma aproximação falando sobre o seu gosto pela música, né? Ela tenta fazer ele entender como a música é importante para ela. Ele não dá grande importância para isso. A gente vai saber depois que a música realmente é uma protagonista na vida da Este. Bom, a terceira etapa da jornada da heroína é a estrada de teste, conhecendo ogros e dragões, né? Aqui, nessa etapa, o foco está nas tarefas necessárias para o desenvolvimento do ego, né? A heroína, ela precisa mostrar que ela é perfeita, que ela sabe que ela é capaz de desempenhar os papéis que esperam dela, né? E é isso que a gente vê acontecendo com a Este no Nada Ortodoxa, né? Ela conhece o seu futuro marido, a tia, os parentes falam o que é esperado dela. Tem umas cenas muito engraçadas, porque é engraçada forma de falar, tá? Na verdade são cenas patéticas da futura cunhada, né, da irmã do Young, dando aulas sobre educação sexual para Este, né, falando como ela tem que se comportar. Ela cada vez mais assim assustada, né? Aquilo ali é como se fosse assim uma coisa do outro mundo, enquanto não deveria ser assim, né? A sexualidade faz parte do sagrado feminino, faz parte da deusa, faz parte do ser mulher. E isso sendo tratado como um bicho de sete cabeças, como um mistério, como uma coisa, quase uma coisa feia, né? Isso trouxe vários problemas para a protagonista. Ela não consegue, por exemplo, transar com o marido dela. Ela tem várias tentativas antes de conseguir. Ela sente dor, é quase como um estupro aquilo para ela. É muito triste, né? Não deveria ser assim. Isso é justamente a protagonista, né, a heroína, negando o seu feminino. Por quê? Porque ela abraçou um ideal masculino, deixando o seu feminino em segundo plano, né? Então ela não consegue sentir prazer nenhum naquele ato. É muito doloroso para ela, é muito triste para ela aquilo, né? E ela se sente como se ela estivesse fracassando naquela missão, né?
Para que as mulheres judias ultra-ortodoxas são criadas? Para procriar, né? Para ter uma família, né? É o que é esperado delas. Então, uma mulher que não consegue ter filhos é uma mulher fracassada, e é justamente como a Esty se sente. A quarta etapa é experimentando o boom do sucesso. A heroína enfrenta grandes provações e sai vitoriosa, mas esse sucesso não a impede de ir atrás de ainda mais aventuras. Isso, no entanto, é uma distração, uma vez que o sucesso obtido não é em si totalmente satisfatório. A heroína, ela está trabalhando na sua formação, né, como pessoa, como indivíduo. Ela quer conseguir sucesso, ela quer agradar os outros, ela quer realizar tudo o que esperam dela. Ela consegue e logo depois ela experimenta uma aridez espiritual muito grande, né? São duas etapas que vêm bem juntas, né? Elas têm um segmento, mas elas estão mais ou menos andando em paralelo, que é o encontrando o apogeu do sucesso, sendo seguido pela aridez espiritual. A heroína, ela está trabalhando na sua formação, né, como pessoa, como indivíduo. Ela quer conseguir sucesso, ela quer agradar os outros, ela quer realizar tudo o que esperam dela. Ela consegue e logo depois ela experimenta uma aridez espiritual muito grande, né? São duas etapas que vêm bem juntas, né? Elas têm um segmento, mas elas estão mais ou menos andando em paralelo, que é o encontrando o apogeu do sucesso, sendo seguido pela aridez espiritual. Então a gente tem uma heroína que conseguiu tudo, ela foi bem sucedida na sua carreira, ela ganha bem financeiramente, né? Ela conseguiu tudo. E aí ela experimenta uma aridez espiritual muito grande, muito violenta, uma solidão muito grande. Citando mais uma vez a Esty, o que acontece com a Esty? O que esperavam dela, né? E o que ela não estava conseguindo cumprir? Esperavam que ela engravidasse. E ela conseguiu engravidar. Olha só que maravilha, que super bem sucedida que ela foi nesse quesito. E ela fica feliz, tá? Ela fica contente com essa novidade. E aí ela vai correndo contar ao marido dela, que a recebe de uma forma super seca, né? Chama a atenção dela por ela ter deixado uma recepção familiar algumas horas antes, né? Então ali ela não chega nem a dar a notícia da gravidez para ele. Ali cai a ficha dela de que ela está no lugar errado, de que ela conseguiu, ela cumpriu a etapa que ela precisava cumprir e mesmo assim ela está absolutamente sozinha, né? Ela está dolorida, ela foi machucada. Então é aí que ela toma a decisão de que ela não quer mais aquela vida. O que ela vai fazer? Ela vai fugir, ela vai embora morar em Berlim, ela vai embora para a Alemanha. A sexta etapa é a iniciação e a descida para a deusa. Período de crise no qual a heroína percebe que o seu novo modo de vida é insuficiente. É um momento de escuridão e questionamento em que fica evidente que suas características masculinas falharam com ela. Nesse estágio é um momento de entrar nas profundezas de si mesmo, tá, gente? É escuro mesmo, é um abismo, é uma etapa que pode levar semanas, meses e até anos. É a hora que a protagonista, que a heroína vai catar os cacos de si mesma, né? Ela foi separada do sagrado feminino no início da jornada e agora ela vai em busca de si mesma. Ela vai em busca dos pedaços femininos dela que foram largados pelo caminho. Na prática, numa história, o que isso pode representar? A morte dos pais, a separação dos pais, a morte de um marido, a morte de um filho, um divórcio, a perda de uma identidade profissional, né? Qualquer lugar que a coloque num abismo, num buraco,
num momento de desorientação, né? No caso da Este, como eu já falei, ela engravidou, ela ficou contente e ela viu que aquilo ali não era para ela. Então ela parte para Berlim e ela conhece numa cafeteria um rapaz que é musicista, né? E esse rapaz a convida para assistir a uma apresentação de estudantes de música num conservatório. Ela vai, como ela tem uma ligação muito intensa com a música, ela fica maravilhada, ela fica encantada com aquilo e ela fala: é isso aqui que eu quero para mim, eu quero isso aqui para minha vida, eu vou entrar nesse conservatório. E acontece do conservatório ter bolsas para imigrantes em situação de vulnerabilidade social, né? Que é justamente o caso dela, né? Ela é uma menina, ela está completamente perdida, ela está literalmente sem pai nem mãe ali naquela cidade, ela não tem a quem recorrer. Então ela preenche um formulário, ela para pleitear a bolsa, né? Ela se inscreve. E ela é convidada pelos seus novos amigos, né? No meio desses amigos há outros imigrantes também, nem todos são alemães. Ela é convidada para participar de uma festinha, né? Na casa de um deles, onde eles a encorajam a tocar piano, a se apresentar, né? Que era um instrumento que ela sabia tocar. Ela se apresenta ali, feliz da vida. E uma das colegas, que é uma grande musicista, faz uma crítica muito cruel a ela. Ela é muito realista na crítica. Ela fala: olha, você toca direitinho, mas não o suficiente para ser aprovada no conservatório. Você não vai passar. E aquilo derruba a Este completamente. Ela fica totalmente arrasada. Ela vai embora da festa. Ela vai para um orelhão, ela tenta ligar para a única pessoa que ela ama verdadeiramente na vida, que é a avó dela, que é uma pessoa com quem ela tinha uma ligação grande. E o que a avó faz? A avó desliga o telefone. A avó não dá a menor conversa, a avó não acolhe, né? A avó já sabe que o marido foi atrás dela e, enfim, ela se sente completamente perdida, né? O que eu vou fazer da minha vida nesse momento? Bom, a etapa 7 é o desejo urgente de se reconectar com o feminino. A heroína percebe que ela não pode retornar ao seu estágio anterior. Ela sente a necessidade de embarcar em uma nova jornada para encontrar sua sabedoria interior e se realizar como ser. É um novo chamado que ela pode ou não já ter identificado. Citando o exemplo da Este, ela é convidada pelos seus novos amigos para dançar numa boate, né? Uma boate daquelas moderninhas de Berlim, música eletrônica maravilhosa, e ela entra naquela boate, um lugar completamente novo para ela, onde ela jamais tinha pisado na vida dela, e ela adora aquilo. É uma cena bonita, ela dança com o corpo, ela se mexe muito e ela começa a se envolver com o seu colega musicista, né, um dos meninos do grupo. Paralelamente, o Yankee e o Mois já estão em Berlim e o Mois vai parar nessa boate, onde ele fotografa a Este com o seu novo amigo. O que ocorre é uma reconexão com seu sagrado feminino, né, pela Este, onde ela dança, né, que é uma coisa extremamente feminina, e ela vai para casa do seu novo amigo, né? Ela vai para casa do rapaz e ela consegue pela primeira vez na vida fazer amor com um homem. Olha que maravilha, essa grande descoberta na vida da Este, né? O que até então tinha sido praticamente um estupro na vida dela, finalmente se concretizou como algo feminino, como uma reconexão com a sua própria deusa, né? É uma cena muito bonita. São duas cenas muito bonitas, né? Tanto a da boate quanto essa no quarto do amigo dela. São cenas lindas, onde a Este se reconecta com a sua deusa, com o seu sagrado feminino. A 8ª etapa
da jornada da heroína é curando a separação mãe e filha, né? Mais uma vez, é uma separação que pode ser metafórica ou física, né? Ao mesmo tempo que ocorre essa reconexão com a mãe, né? Ocorre uma reconexão também com a espiritualidade, com a criatividade, né? Com a intuição, que são características inicialmente femininas, né? No caso da Este, ela consegue finalmente um contato com a mãe, onde a mãe explica para ela que ela foi praticamente expulsa dos Estados Unidos pela comunidade e ela foi obrigada a ir embora. Ela foi separada cruelmente da Este quando ela tinha 3 anos, né? Onde ela declara todo o seu amor à filha, ela explica a situação, ela tem a chance de se explicar, de contar o que aconteceu, né? Toda a violência que ela sofreu por aquela comunidade, junto ao marido alcoólatra, junto aos parentes que não deram o menor apoio para ela, e ela foi embora para Berlim, onde ela encontrou a liberdade e o amor ao lado de uma outra mulher. E ali ocorre uma reconexão entre ela e a Este, né? Uma conexão entre a mãe e a filha. Bom, a Este chega na casa da mãe, conta para a mãe sobre a audição, né, que ela teria no dia seguinte. Na verdade, a série é muito interessante porque ela se passa em poucos dias, né? A vida da Este em Berlim acontece em pouquíssimos dias. Então, ela conta para a mãe que ela tem uma audição no conservatório, a mãe fica super feliz, orgulhosa dela. Elas ajudam, né, a mãe com a parceira, ajudam a Este a escolher uma roupa apropriada para a audição, e a Este vai fazer a audição no conservatório, onde, bom, eu não vou contar porque é uma das cenas mais bonitas que eu já vi na vida, é bastante emocionante, é uma surpresa preparada pelas autoras, né, pelas roteiristas. Só um parêntese aqui, gente, as roteiristas do Nada Ortodoxo, elas são super fãs da Maureen Murdoch, elas são fãs da jornada da heroína, é por isso que a gente consegue de uma forma muito organizada encaixar as etapas da série dentro da jornada da heroína, né? A história do Nada Ortodoxo é baseada no livro Unorthodox, da Deborah Feldman, que era uma judia que pertencia à comunidade de Williamsburg. A história dela inicial é bem parecida com a da Este. A jornada em Berlim, não, a segunda parte da jornada já é bem diferente. As autoras tomaram decisões diferentes da vida da Débora, mas, enfim, é livremente baseada, né? Livremente inspirada. Importante dizer que essa etapa do curando o rompimento entre mãe e filha, ela também traz definitivamente a reconexão com a deusa, com o feminino, que é o momento em que a Este vai fazer a audição e ela arrebenta em toda a sua criatividade, em toda a sua intuição. Ela não ensaiou para fazer aquela audição e ali ela está puro feminino, ela tá pura deusa, ela tá pura conexão com a mãe, né? É muito interessante isso e muito bonito de assistir. A próxima etapa é a cura do masculino ferido. A heroína faz as pazes com o lado masculino do mundo e percebe que, apesar de poder ser prejudicial, o masculino também possui virtudes que devem ser valorizadas. Ela busca canalizar esse seu lado para fins positivos. Essa etapa envolve a cura dos aspectos masculinos da heroína, enquanto ela tenta retirar as projeções negativas que ela faz dos homens da sua vida, né? Citando a nossa
protagonista, a Este, né, dando o exemplo da Este. É aquele momento maravilhoso pós-audição, quando o Yankee vai conversar com ela, né? Eles caminham por Berlim, é uma cena belíssima. Eles vão até o quarto de hotel dele e ele, coitadinho, vou dar spoiler, tá, gente? Ele corta as trancinhas dele e se declara para ela, ele está completamente disposto a receber a Este de volta, né? Dentro de uma visão patriarcal da coisa, ele está disposto a perdoar a Este, né, pelo gesto de rebeldia que ela teve, e ela se coloca completamente soberana dos desejos dela. Ela não quer aquela vida de volta, ela está grávida dele, ela sabe que ele é uma boa pessoa, que ele quer o bem dela, mas aquela vida não serve mais para ela, e é quando ela diz para ele não, definitivamente. O estágio final, a última etapa da jornada da heroína, é a integração entre o masculino e o feminino, que é chamado pela Mary Murdock de Eros Gamos, que é o casamento entre o Deus e a deusa. Então, a mulher, a heroína, a protagonista, ela se aceita como ela é, com todas as suas limitações, as suas qualidades. Ocorre um equilíbrio entre o masculino e o feminino, e ela chega a um lugar onde no fundo ela sempre soube que existia, né? Ela sempre conheceu, bem lá no íntimo dela, ela sabia que era possível chegar até ali, e ela finalmente chega. Os problemas não são resolvidos, né? Ela vai continuar tendo que lutar contra várias questões, vários dilemas, mas se ela persistir, ela chega a uma nova consciência feminina muito interessante, né? E essa consciência feminina forte, essa nova consciência feminina, exige uma consciência masculina igualmente forte. Então, nesse estágio, a gente tem um equilíbrio entre essas duas forças. Elas não estão mais conflitando, uma não está mais pesando acima da outra, oprimindo a outra, né? Elas estão coexistindo pacificamente ali dentro da heroína, né? Ela deve entender a arte delicada de conexão lenta, gradual, entre o masculino e o feminino, né? É uma conexão muito minuciosa, muito devagar, exige paciência, exige dedicação, mas uma vez alcançada essa reconexão, né, esse equilíbrio, ela conseguiu, ela cumpriu a sua jornada.